Os 4 cavalos do Apocalipse, alinhamento profético. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu quero revelar algo muito sério e muito comprometedor para o final dos tempos, para esse momento que nós estamos vivendo, que ainda não é a Terceira Guerra Mundial, mas é o primeiro toque do sino, como nós já temos falado nos outros vídeos. Eu recomendo que você veja os vídeos sobre Rússia e Ucrânia, os 2 últimos vídeos, que são muito interessantes para você alinhar com este momento aqui. A palavra do Senhor aqui em Apocalipse 6 vai falar sobre 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos ver o que está por trás da letra, o que está nas entrelinhas. E vi um cordeiro, quando um cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouviu um dos 4 seres viventes que dizia com voz de trovão: sai! E olhei, e eis que aqui um cavalo branco, e o que montava tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: sai! E saiu outro cavalo vermelho, brilhante, e ao que montava lhe foi dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: sai! E olhei, e eis que aqui um cavalo negro, e o que montava tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz em que, meio dos 4 seres viventes, em que dizia: um quartilho de trigo por um denário, e 3 quartilhos de cevada por um denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: sai! E olhei, e eis que um cavalo pálido, e o que montava tinha por nome Morte, e o Hades seguia com ele, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com a morte, e pelas feras da terra. Que texto forte, que texto tremendo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem estudos que mostram que existe aproximadamente 2.000 erros na nossa Bíblia traduzida para o português. De acordo com o período da tradução, mais erros. Para você ter ideia, a Bíblia traduzida para o espanhol, a Bíblia em castelhano, ela foi traduzida 100 anos antes por 2 homens especializados, pesquisadores especializados no hebraico e no grego. 100 anos depois, nossa Bíblia foi traduzida para o português por um missionário, um homem simples, João Ferreira de Almeida, um linguista, mas não era um especializado em hebraico. Então, veja só, a nossa Bíblia em português foi traduzida, foi a 32ª edição de idioma. Então, para você ter ideia, que tem muitas probabilidades de erro de tradução. Eu estou dando essa introdução sobre erro de tradução porque está aqui, você pode estar estranhando as cores desses cavalos e a narrativa bíblica. Eu li aqui a Bíblia textual, que ela já não traz a questão do cavalo amarelo. Olha aí, ó. O cavalo não é amarelo. Ele fala aqui na Bíblia textual o cavalo pálido. Na Bíblia hebraica, em hebraico, é um cavalo esverdeado. A expressão em hebraico é Yarak, ou melhor, Yarak, exatamente. Yarak é esverdeado, não é? E no grego, como está escrito mesmo no original, é chloros. Chloros é a palavra para verde, não é? Esverdeado, na verdade. Então isso muda, influencia totalmente a questão das cores do cavalo, apontando para o fim dos tempos, para o Apocalipse. Por quê? Porque aí nós podemos fazer uma leitura heráldica, né, da ciência heráldica. Estamos começando a desenvolver um estudo para ministrar na igreja sobre a ciência heráldica. A ciência heráldica é a ciência responsável por estudar selos, brasões e bandeiras. E acredite, irmãos, a gente sabendo entender, ler o que está por trás dos símbolos, dos selos, dos brasões e das bandeiras das nações, nós vamos entender muito sobre o Apocalipse. É incrível, não é? Como
as bandeiras estão marcadas com astros, com padrões de cores. É muito sério, desde a antiguidade, né? Então até as próprias tribos de Israel, cada uma das 12 tinha a sua bandeira, tinha o seu estandarte. O próprio Senhor Jesus é chamado de Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é nosso estandarte, é a nossa bandeira. Então bandeira é coisa muito séria e ela indica até todo o comprometimento das nações com a nova ordem mundial. A ciência heráldica é totalmente dominada pela nova ordem mundial e nós podemos perceber bandeiras que têm o sol, a presença do sol, adoradores do sol, bandeiras que invariavelmente têm as estrelas também. São temas muito comprometidos com as trevas na palavra. As estrelas que caíram, Astarate, Astarte, tudo nome de estrela aí, Aster, astrólogo, todas essas palavras vêm de uma só, Aster, que é de estrela, não é? Então é uma palavra muito comprometida. E os padrões também, que falam de fraternidade, a exemplo da bandeira da França, igualdade, liberdade, fraternidade, são os princípios da maçonaria. Então cada bandeira carrega um comprometimento muito grande. Para o vídeo não ficar muito longo, então aqui nós precisamos fazer a leitura heráldica desta bandeira, né? Porque quando a palavra do Senhor narra os 4 cavalos, né, cada um com uma dispensação, eles formam um padrão de cores que é muito comum nos dias de hoje no mundo islâmico. Olha aí todas as nações islâmicas, não é? A Arábia Saudita, Irã, Iraque, Argélia, todas essas nações aí, elas têm esse padrão de cores, Egito, e são as nações que para o final dos tempos vão se inflamar contra Israel. Então elas apontam, né, também para essa leitura profética, não é? Então o primeiro cavalo é o cavalo branco, não está representando Jesus, que muitos fazem essa leitura erroneamente. É uma figura de conquista, é uma figura de autoridade, pode representar até um tipo de um papa, não é? Um antecessor, um predecessor do anticristo. Ele vem com um arco na mão, vencendo para vencer. É como alguém que vem para ganhar um carisma muito grande, ele vem com o poder persuasivo, ele não vem com arma de curto alcance, é arma de longo alcance. Ele vem, né, o cavalo branco, ele vem com um arco, não é? Arma de longo alcance. Então a palavra dele vai ser muito convincente. Ele vem com uma palavra que vai ter um longo alcance, pode representar também a força da tecnologia também, não é? E esses papas aí que são fantoches saturados da nova ordem mundial. Depois nós vamos ver o cavalo vermelho, né? E o cavalo vermelho ele vem aí com espada, né? Vem com a espada e ele vai trazer aí a figura da guerra, não é? É a figura da guerra muito forte, não é? Nós já estamos vendo aí rumores de guerra, não é? E esse texto é um texto muito enfático, meus irmãos, porque nós vemos aqui que quando ele diz assim, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia, saiu outro cavalo vermelho brilhante, e ao qual montava, lhe foi dado a tirar a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada, não é? O primeiro tinha um arco, o segundo tinha uma espada. Então a espada já é uma arma de curto alcance, mas essa figura brilhante do cavalo também aponta também para um confronto direto, né? Uma confrontação direta. A espada aqui ela é simbólica, porque nós não estamos mais em eras medievais, mas é uma arma também para o dia de hoje, arma de defesa e de ataque. E depois vai falar do cavalo negro, o cavalo preto. Esse cavalo ele traz aí a figura da fome, uma balança, e eles estão marcando uma medida, não é? Um denário, um quartilho de trigo por um denário. O denário era o trabalho de um dia. A pessoa trabalhar um dia para ter 1 quilo de trigo, ou um quartilho de trigo seria mais ou menos 1 quilo, não é? Então, mas aqui tem uma referência implícita do cuidado de Deus com a igreja. Ele diz assim, mas não deixe estragar o azeite nem o vinho, né? Em relação a esse cavalo preto na fome, né? Mostra o azeite é a unção e o vinho é a alegria da salvação, mesmo em perseguição, mesmo em meio à fome e à morte. Por último, o cavalo que não é o amarelo.
no hebraico, no grego, nunca foi amarelo. É Iarak em hebraico e em grego cloros, esverdeado, nem é verde, é esverdeado, né? Então aquela palidez quando vai putrefando, né? Então fala de doenças e de pragas e feras da terra. Aí você vai ver algumas incoerências, porque você vê um homem tão lúcido como o Lamartine Pozella dizendo que essas feras da terra tá ligado ao C, não é? 19 tá ligado a esse vírus aí, não é? Que as pessoas lá em Wuhan, lá na China, comeram lá animais impuros, não kosher, né, como diz na palavra, e comeram morcego e outras coisas, então o vírus veio como as feras da terra. Não, não é isso que a palavra está falando. As feras da terra têm uma ligação com animais de grande porte, não tem a ver com vírus nenhum. O vírus está dentro do contexto de praga, também como ele fala, não tem a ver com gafanhoto, aí também é contexto de praga, desde as pragas do Egito. Então fera é fera mesmo. Agora, ninguém tem coragem de meter o dedo na ferida e falar do texto de Zacarias, como eu fiz outro dia aqui, sobre o ataque zumbi do Apocalipse, que está previsto na palavra, na volta do Senhor Jesus. Então, esse cavalo verde que está como amarelo na tradução errada, é um cavalo que fala de vários tipos de pestilência e uma pandemia verdadeira que vai gerar matança de animais e seres humanos se transformarem em zumbis. É muito mais coerente isso. As feras da terra está lá no último capítulo de Zacarias, se não me engano, capítulo 14, que realmente vai haver um apocalipse zumbi. Mas não como a mídia mostra, não como os streams Netflix tem tanto filme sobre apocalipse zumbi, nunca da origem verdadeira, mas um apocalipse zumbi como o juízo de Deus sobre os que se levantarem contra Israel, não é? Esse aí é o cavalo verde, não é? São as nações se levantando contra Israel e elas vão se degladiar entre umas entre outras, porque Deus vai trazer uma pestilência que eles vão atuar como zumbis, inclusive as feras da terra também. Então é muito mais coerente na palavra do que o Lamartine Pozella distorceu dizendo que é essa pandemia, que são as feras da terra. Mas enfim, fica aí a revelação profética, não é? Tem muitas coisas do Pozella que dá para aproveitar, que são boas, mas tem coisas que realmente são fora, e às vezes eu percebo até um medo, uma insegurança dele em relação a fazer algumas denúncias proféticas, não querer se expor, ficar numa zona de conforto, mas enfim, está aí a palavra, a revelação. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Shalom.